point. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo, começando mais uma edição do podcast PL Brasil. E no programa passado a gente falou que o programa dessa semana seria especial, com um convidado especial. E prometemos, vamos seguir a cartilha, porque hoje temos um jornalista aqui que sabe muito de futebol europeu e que está ajudando a proporcionar um show de transmissão da Champions League, falando especificamente, né? Mas o papo dessa semana é Champions League e Europa League, né? Porque os clubes ingleses fizeram história, são 4 nessas grandes finais das competições europeias, então teremos que fazer aqui um programa especial para analisar as expectativas desses dois confrontos, né? Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado especial, Brenão, seja bem-vindo, cara, a mais uma edição do podcast PL Brasil. Vamos bater um papo muito legal hoje aí, né? Fala, Julião, um abraço, é sempre um prazer participar do podcast PL Brasil, edição número 69. A Inglaterra está vivendo uma semana bem interessante, para não dizer muito especial. Digamos assim, as finais de semana com as decisões, né, da terceira divisão, a quarta divisão, e na segunda-feira tivemos a promoção do Aston Villa e agora quarta-feira temos a final da Europa League, né, um confronto que vai parar Londres, né, Chelsea e Arsenal, promessa de um excelente jogo, um jogo muito pegado, e também a final da Champions League com Tottenham e Liverpool. Você que acompanha o podcast sabe que o Julião, né, está 100% nos chutes deles, nas previsões, conseguiu acertar os 2 confrontos de finais inglesas, algo histórico que não costuma acontecer. E apresentando agora o nosso convidado especial, Bruno Formiga, ele que é comentarista do Esporte Interativo, apresentador do Polêmicas Vazias, do Sabia Não, que são quadros bem legais no YouTube. Somos fãs de carteirinha de você, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o convite e seja sempre bem-vindo, já sabe, né? Fala, galera, eu que agradeço aí o convite, é uma honra. E é aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente comenta jogos de determinados campeonatos ou determinados times, você precisa ter o cuidado de fazer o básico para não errar, porque as pessoas que estão vendo provavelmente sabem mais do que você. E jogos do campeonato inglês, normalmente quando eu faço, ou já fiz, né, jogos da Chelsea TV, da Manchester City TV, da United TV, então a gente já fez muito jogo de Premier League ou jogos de Europa League e Champions, eu muitas vezes penso em vocês, falar, cara, eu não posso falar nada e eu deslize para essa galera, porque eu sei que eles estão de olho, que acompanham mais e melhor do que qualquer pessoa no Brasil. Então, assim, é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui com vocês, ainda mais num momento da temporada tão especial para o futebol inglês e para o futebol europeu, né? Porque quando chega essa época do ano, é sinônimo de que só sobraram os melhores e, nesse momento, os melhores estão resumidos na Premier League. Um momento que talvez a gente esperasse que fosse acontecer há 10 anos, há 8 anos, há 9 anos. O que a gente está vivendo agora talvez tenha vindo até com um certo atraso, né? Esse momento dos 4 clubes ingleses, ou de 4 clubes ingleses do campeonato mais valorizado do planeta, esses 4 clubes decidirem as 2 principais competições da Europa. Está vindo com juros e correção monetária. Ficou um tempinho fora dos holofotes, mas os clubes ingleses já estão voltando para o topo das competições europeias e já agradecendo também pela confiança, pelos elogios. E é sempre uma via de mão dupla também, né? Porque se a gente acompanha o futebol europeu é porque vocês estão transmitindo Esporte Interativo e diversos outros canais esportivos aqui do Brasil. Pessoal, bora começar então a falar de Champions League, né? Vamos falar da taça mais importante do velho continente. O Brenão já deu a palavra aí, teremos Liverpool e Tottenham
no dia 1º de junho, vai ser um sabadão às 16 horas da tarde, horário oficial de São Paulo, e a partida será no estádio Wanda Metropolitano, atualmente a casa do Atlético de Madrid. O Liverpool já foi 5 vezes campeão da Champions League e o Tottenham chegou na sua primeira final. O Liverpool passou em segundo lugar no grupo C, na fase de grupos, apertado ali com o Napoli com a mesma pontuação, com o jogo sendo decidido na última rodada, classificação que também teve muita contribuição do Alisson, fazendo defesas importantíssimas, e depois eliminou o Bayern de Munique nas oitavas, Porto nas quartas, e mais recentemente esse jogaço com o Barcelona. E do outro lado, no grupo B, o Tottenham também viveu situação semelhante, passou também em segundo lugar no grupo B, com o Barcelona em primeiro, Inter de Milão em terceiro e PSV da Holanda na quarta colocação. Nas oitavas eliminou o Borussia, nas quartas eliminou o Manchester City num jogaço, e nas semifinais Lucas Moura, né? Hat-trick pro brasileiro, eliminando o Ajax e colocando os Spurs em uma final histórica. Bruno, como que você analisa essa finalíssima da Champions League? Chegam equiparados para essa disputa ou você vê algum time um pouco mais superior? Olha, assim, em termos de talentos e de modelo de jogo, eu diria que o Liverpool chega com vantagem. Assim, imaginando que todo mundo vai estar 100%, porque aí é uma questão que eu queria abordar há pouco, né, da história de, poxa, a gente era para ter vivido esse momento há alguns anos, né, dos times da Premier League decidindo as competições europeias e dominando o futebol europeu. Só que sempre se falou do calendário, o quanto os clubes ingleses se machucam com o calendário. Liverpool e Tottenham experimentaram isso na temporada, com muitos desfalques na reta final, e no final das contas superaram inclusive isso. E por quê? Porque além de talentos distribuídos e talentos ou heróis improváveis, como o caso do Lucas, por exemplo, ou o Ainaldo, você tem 2 trabalhos de longo prazo. São trabalhos que não conquistaram títulos, mas são trabalhos que de fato elevaram seus times a um outro patamar, né? O Pochettino nem se fala, e o Klopp recolocando o Liverpool numa primeira prateleira. Não só disputando competições, decidindo competições europeias, que em 4 temporadas é a terceira decisão europeia que o Klopp pega, mas transformando o Liverpool de novo num time atrativo, divertido, intenso. E acho que se a gente olhar a temporada, pegando a Premier League, por exemplo, em que o Liverpool foi muito constante, eu diria que o mata-mata da Champions, ele talvez faça uma fotografia um pouco equivocada do que foi a temporada do Tottenham. É um trabalho excelente do Pochettino, mas lembremos que lá atrás, no início da temporada, o Pochettino perdeu um pouco a mão, ele foi se recolocar nos eixos, é verdade, na virada do ano, e aí no momento mais importante, você tem as nuances do mata-mata que permitiram o Tottenham chegar onde chegou. Mas se a gente for olhar a fase de grupos, o Tottenham foi um adversário em alguns momentos, por exemplo, o Barcelona, tranquilo. Se a gente imaginasse lá atrás a fase de grupos, era pouco provável que a gente projetasse o Tottenham na final, o Liverpool não. Então, se a gente for partindo dessa premissa de regularidade, de poder de fogo, enfim, de equilíbrio, de inclusive poder de se defender, né? Porque as pessoas falam do Liverpool, do Klopp, e lembram só de poderio ofensivo, mas esquecem que tem um goleiro com um recorde de clean sheet, o zagueiro que está aí para muitos concorrendo a melhor do mundo, e não só o Van Dijk, né? Porque nos jogos contra o Barcelona, se a gente for ser bem justo, o Matip jogou mais que ele, né? Por mais que para alguns talvez seja difícil de assumir, mas se a gente for olhar as estatísticas, o nível das atuações, para mim nos jogos contra o Barcelona o Matip jogou mais que o Van Dijk, o que não invalida nada o que o Van Dijk está fazendo na temporada. Então, assim, tem mais talento individual, acho que tem mais intensidade para ganhar uma final, tem mais técnico, e para mim tem mais time, e fez uma temporada melhor. Então, em todos os aspectos, eu acho que o Liverpool é favorito, só que essa Champions está andando para favoritismo. Concordo que o Liverpool tem certa vantagem, vejo até o Liverpool mais pronto, assim como também o time está mais experiente, o Alexander-Arnold e o Robertson tendo mais compreensão do sistema do time e também crescendo nas assistências no momento defensivo. Então acho que o Liverpool ele ganha essa vantagem nesse sentido. Mas se você olhar e parar para analisar a forma que os dois times se classificou, ainda mais a forma como o Tottenham conseguiu eliminar o Ajax, né, o Liverpool não assusta.
expectativa é para um jogaço, né, pessoal? O Tottenham, que nem o Brenão disse, chega com dúvidas para essa equipe titular. Não se sabe se o Harry Kane vai dar conta de jogar todos os minutos da partida, assim como o volante Harry Winks, né, que quando está saudável é o titular da equipe. Então resta saber o que o Pochettino vai fazer aí para essa finalíssima, né? Se escala um esquema com 3 zagueiros, coloca o Sanches também junto com o Alderweireld e o Vertonghen, se coloca o Lucas e o Llorente lá na frente, caso o Kane não esteja em situação de jogo, e o Liverpool um pouco mais previsível, né? Com essa linha, esse sistema defensivo bem definido, que vem jogando muito na temporada, e a única dúvida fica no meio de campo, se o Klopp vai jogar com o Fabinho, o Henderson e o Wijnaldum, ou se vai colocar o James Milner no lugar, talvez o Shaqiri. Vamos ver aí como que esses dois times vão se comportar na grande partida de sábado. Senhores, vocês querem tentar arriscar uns palpites aí para a final da Champions League? É muito complicado e meu histórico de palpite não é nada favorável, mas e também não sou muito bom de dar palpite, mas acredito que o Liverpool ele tem a vantagem. Acho que um 2-1. 2-1? E você, Bruno? Arrisca um palpitezinho aí? Eu tava muito na casa do 2-1 também, mas eu vou de 2-0 pro Liverpool. Lembrando o seguinte, eu tava dando uma checada aqui, eu não lembro de 2 finalistas que tenham perdido tanto numa edição de Champions. A gente tá revendo aqui a tabela, tanto o Tottenham quanto o Liverpool, cada um perdeu 4 vezes ao longo da competição, né? Por isso que assim, a gente não tem 2 equipes que chegam, elas chegam com remontadas, com reviravoltas assim, absurdas, mas nenhuma fez uma Champions de botar a competição no bolso. Não dá para falar que foram torneios seguros, né? Então, assim, a final também não deve ser, a segurança não deve ser o grande adjetivo dessa final em Madrid. Então, 2-0 pro Bruno Formiga, 2-1 pro Brenão, e eu vou de 3-1 pro Liverpool para ficar diferente aqui os palpites. Vamos ver quem que vai acertar aí no sábado. Saindo de Madrid, vamos agora para o Azerbaijão, porque é lá que vai rolar a final da Europa League. Teremos o clássico londrino entre Chelsea e Arsenal. A partida vai ser no dia 29 de junho, já nessa quarta-feira, então o podcast vai sair na terça, justamente para vocês poderem escutar as nossas análises antes dessa partida. E o horário é às 16 horas também, horário oficial de São Paulo. O jogo vai ser realizado no Estádio Olímpico de Baku, cercado de polêmicas por conta dos conflitos, né, entre Azerbaijão e Armênia, e por causa disso o Mkhitaryan do Arsenal não vai poder disputar essa grande final. O Chelsea passou em primeiro lugar no grupo E, tranquilo, assim como o Arsenal também no grupo E. E no mata-mata, que é diferente na Europa League, né? O Chelsea eliminou nos 16avos o Malmo, depois nas oitavas o Dinamo Kiev, nas quartas o Slavia Praga e nas semifinais o Eintracht Frankfurt, a boa equipe da Alemanha. E o Arsenal teve pela frente o Bate Borisov, o Reims da França, nas quartas o Napoli da Itália e nas semifinais o Valência, outra boa equipe também, desta vez da Espanha. Foram 2 caminhos aí, na fase de grupos até que foi tranquilo, né, Bruno? Mas no mata-mata começaram a entrar uns times melhores e o Chelsea e o Arsenal passaram bons bocados aí para poder chegar à final, né? Passaram bons bocados, olha, é um confronto gigantesco que acho que faz muito bem para ambos. E assim, de novo, né? Talvez o título mascare uma temporada que a gente esperava bem mais do Chelsea, eu acho, com o Sarri. Começou bem, me iludiu até, depois você teve um momento que a coisa degringolou, o trabalho do Sarri foi cheio de questionamentos, ele recupera na reta final, não por acaso, tanto o bom momento lá atrás, quanto o bom momento na reta final, isso tudo passa pelo Jorginho, né? O Jorginho, quando foi inconstante, quando foi mal, o time foi mal, quando ele foi bem, o time foi bem. E óbvio que eu não vou nem falar do Hazard, que é falar do óbvio, né? Com os números que tem, de novo, números que são estratosféricos e determinantes. Mas um trabalho que pode ser campeão sem ter entregue o seu melhor. E acho que a mesma coisa vale para o Arsenal, apesar dos 14 jogos de invencibilidade. No momento chave da temporada, o time não entregou, né? E olha que a tabela era até relativamente fácil. Inclusive, o pessoal da Premier League Brasil fez o levantamento da reta final de temporada, em que o Arsenal tinha a tabela mais fácil para garantir sua vaguinha na Champions e decepcionou. Então, de novo, no momento em que botaram a faca no peito,
o Arsenal foi lá e titubeou, como tem sido constante. Porém, para o Unai Emery, a temporada, ela, apesar do trabalho não ter sido também como a gente projetava, e muito se questionou, né, porque o Unai, será que vai, será que não vai? Para ele voltar a um final de Europa League, ganhando ou não, eu acho que dá uma melhorada numa imagem que ficou muito arranhada, né, recentemente, principalmente depois da virada sofrida, 6-1 sofrido pelo PSG dele em cima do Barcelona. O Unai Emery que conhece como ninguém a Europa League, né, Bruno? Tricampeão pelo Sevilla. Tem alguém que nasceu para esse campeonato, é ele, né? É um cara que, assim, bota a competição embaixo do braço, é impressionante. E, assim, a competição ela é muito importante pro Arsenal, que não tem um título dessa magnitude. Acho que tem uma geração aí que ameaçava ficar no limbo, né? Gente, inclusive, que está embaixo, né? Como o Ozil, por exemplo, talvez seja o grande exemplo aí. E acho que coroar essa passagem ou essa galera com um título, todo o investimento que foi feito do Arsenal de 20, 25 anos atrás, era para um título europeu. O time chegou perto em 2006 e agora tem outra oportunidade. Assim, curiosamente, na temporada seguinte, a saída do Wenger, o que seria até cruel, né, por tudo que fez o Wenger para esse Arsenal. Na primeira temporada, após o Wenger ir embora, o time é campeão de um torneio europeu. Então, assim, é uma final com muitas histórias legais e um jogo, assim, que na boa, ele tem tudo para ser um nível, em termos de jogo jogado, talvez seja um jogo melhor que a final da Champions, em termos de produto final, de espetáculo de jogo, tá? Só para deixar claro aqui, que eu não estou dizendo nem que os dois times são melhores nem piores que os finalistas da Champions, até porque as temporadas falam por si. Eu digo em relação a modelo de jogo e o que o torcedor ou o amante do jogo pode ver enquanto produto, talvez a final da Europa League seja uma final até mais divertida do que a final da Champions, até porque naturalmente a final da Champions é mais tempo. E um componente muito interessante também é o Peter Cech, né? Peter Cech que vai chegar à sua última partida da carreira numa final contra o Chelsea, equipe que projetou ele no cenário mundial. O Chelsea é muito grato ao Cech, o Cech é muito grato ao Chelsea. É interessantíssimo esse confronto. O Cech que foi campeão da Champions League com o Chelsea e também da Europa League. O último título da Europa League que o Chelsea teve foi contra o Benfica numa final e ele estava lá presente. Muito interessante, curioso para saber como é que vai ser essa partida nesse sentido. E o que vale ressaltar para o Arsenal que o Unai Emery busca o tetra e contra o Valência, os 7 gols que o Arsenal fez contra o Valência, 4 foram do Alba e 3 do Lacazette. Né? Só para dimensionar que essa dupla de ataque ela está muito bem entrosada e que o Unai Emery acerta ao colocar os dois para jogar juntos. Tem que colocar os dois para jogar juntos porque os dois rendem e estão fazendo a diferença. O Alba fazendo aquele hat-trick importantíssimo no Mestalla, que é um estádio que não é fácil de jogar. O Arsenal jogou com muita propriedade. Os dois tiveram campanhas tranquilas na Europa League. Eu acho que o Chelsea mais tranquilo ainda e tem a possibilidade de sair campeão invicto, já que tem 11 vitórias e 3 empates, né? Enfrentou o Malmo, o Dinamo de Kiev, o Slavia Praga e teve mais vida difícil, digamos assim, contra o Frankfurt, né? Que é uma equipe muito bem treinada, fazendo um bom papel na Bundesliga nesses últimos anos. Então acho que foi uma classificação para mostrar que o Chelsea não estava de bobeira. Então acho que o cenário Sarri para salvar a temporada, que não foi uma temporada que está meio, digamos, instável. Acredito que o Sarri também não está muito visto, a gente nem sabe ainda se ele vai continuar para a próxima temporada. Acho que seria interessante conquistar esse título da Europa League. E já no lado do Arsenal, esse reencontro, né, com títulos, né? E já falando de prováveis titulares, o Chelsea que está em dúvida se o Kanté joga, né, um dos principais jogadores, uma das principais peças desse meio de campo do Sarri. Se ele não jogar, provavelmente deve ser o Kovacic. E também no trio de meio para frente, né, ainda tem essa dúvida se é o Willian que vai jogar na ponta ou se é o Pedro Rodrigues que vai entrar no lugar dele. Mas no comando do ataque é certo que Giroud, o centroavante francês, deve jogar, já que Higuaín não pode jogar a competição europeia. E pelo lado do Arsenal, o Unai Emery deve apostar
naquele velho e bom esquema de 3 zagueiros, com Koscielny, Sócrates e Mustafi, e no meio de campo deve ser o Xhaka e o Torreira fazendo essa parte do meio de campo mais defensivo, e mais pra frente Ozil, Aubameyang e Lacazette. Brenão, já aproveitando a sua fala, bora arriscar um palpitezinho pra final da Europa League também? O que você acha que vai acontecer? Pegando um gancho nesse final da minha fala, já dá pra perceber que o Arsenal ele tem uma leve vantagem, que o Arsenal já passou por situações de teste até dentro da Europa League, né? E eu acredito que o Arsenal sai com uma vitória magra, 1-0, apertado, de repente está em prorrogação. Acho que o Arsenal consegue esse título e o Unai Emery conquista o tetra. E você, Bruno Formiga, hora do seu palpitaco também? Acho que é a primeira vez que a gente vai discordar aqui. Eu vou de 2-1 pro Chelsea. Acho que o Arsenal vai fazer o que normalmente faz, em momentos agudos. Beleza, e eu tô muito em cima do muro, viu? Eu acho que vai dar prorrogação essa partida. E acho que o Arsenal vai fazer um golzinho salvador ali. Show de bola. Agora vamos abrir esse bloco final do podcast para as perguntinhas do Twitter. A gente que sempre manda lá na nossa conta. A gente abre esse espaço para vocês tirarem dúvidas com o Brenão, com o Capa que não está hoje e com nossos convidados também. Eu vou ler uma perguntinha para cada um de vocês, viu, pessoal? Uma pro Bruno e uma pro Brenão. Bruno, começando por você. O Antônio Arcade12 perguntou o seguinte: um time é melhor avaliado como sendo melhor pela campanha numa liga de pontos corridos ou numa curta Copa de mata-mata como a Champions? Olha, assim, eu vou ficar junto com um cara que eu acho que entende de campeonato de pontos corridos, que é o Guardiola. Assim, ele tem certeza de que a avaliação do que uma equipe pode fazer, do que é um conjunto, um trabalho, essa avaliação vem nos pontos corridos. É claro, quando você vai para o mata-mata, e aí a gente precisa especificar aqui, né? O mata-mata local ou o mata-mata continental, porque são características diferentes. O mata-mata continental, você vai ter uma mescla de cultura, de jeito de jogar, pressão em estádio X, Y, então é diferente. É claro que a Champions, ela te dá um retrato, ainda mais quando é um retrato repetido. Assim, quem vai negar o poder que tinha o Real Madrid do Zidane e do Cristiano Ronaldo? Ficou claro que estava muito neles, né? Tanto que os dois saíram, a coisa desandou um pouco. Mas que time era melhor? Por exemplo, o Real ou o Barcelona? Porque os confrontos entre os dois, é óbvio, ficou equilibrado em alguns momentos, mas assim, o jeito o Barcelona de jogar cansou de envolver este Real Madrid campeão, por exemplo. E aqui eu não estou dizendo, poxa, mas aí você quer dizer então que a Champions não fala nada, não entrega nada. Não, a gente está falando de mata-mata. Na Copa do Mundo, alguém acha que a Croácia era a segunda melhor equipe da competição? Não, mas ela caiu numa perna em que o caminho foi facilitado. Do outro lado tinha um monte de gente se estapeando, vários campeões do mundo ficando pelo caminho, e no final das contas a Croácia chegou na final. Então assim, o mata-mata tem a emoção, eu sei que tem gente que adora, eu também gosto, tanto que entregou o que entregou agora nessa Champions. Mas para dar retrato de que time é mais forte, do que tem mais possibilidades, regularidade, segurança, para mim o ponto corrido ele te dá esse retrato com muito mais detalhes. Assim. Eu diria que é uma imagem em 4K, né? A imagem do mata-mata vai ser uma imagem ali em SD e tal, mas enfim, não deixa de ser uma imagem, não deixa de ser um título. O mais importante é a Champions, o segundo mais importante é a Europa League, mas não traduz assim. Vocês acham que o Tottenham é mais time que o City? Eu acho difícil. Liverpool e City acho que estão no mesmo patamar, mas o Tottenham não é mais time que o City. O Tottenham acho que não era mais time nem com o Ajax, mas enfim, passou. Acontece porque é do jogo, mas o campeonato de pontos corridos, para mim, ele te dá um retrato muito mais fiel da realidade. Então tá aí respondido a sua pergunta, Antônio. Muito obrigado pela participação. E agora chegou a sua vez, Brenão. Você pensou que ia ficar de fora, mas não, tem uma perguntinha quentíssima para você aqui também. O João Miguel Cardo perguntou o seguinte para você: o Arsenal está muito prejudicado sem o Mkhitaryan? É bom relembrar que ele não vai jogar por questão de conflitos políticos entre a sua terra natal, que é a Armênia, e o Azerbaijão, que é o país sede da final da Europa League. Você acha que o Arsenal vai sentir muito?
Prejudica. Senti muito, acho que não. Mas prejudica porque você perde uma opção que pode agregar numa eventual situação de segundo tempo e também até começar a partida com ele. Mas acredito que também numa situação de prorrogação e também você tem que contar com o Ozil não jogando de uma maneira inspirada, porque o Ozil não vem rendendo bem e já não é de hoje. O Mkhitaryan pode fazer uma função até até mais dinâmica do que propriamente do Ozil, e seria interessante ver o Aubameyang e o Lacazette jogando também com o Mkhitaryan. Acho que daria uma liga boa, interessante para essa final. Então acho que sim, acho que não digo que vai sentir tanta falta assim, mas não ter essa opção acho que prejudica o Arsenal de não ter um momento de situação de jogo a mais, né? Então tá aí, pessoal, analisamos as duas finais europeias. O Bruno Formiga, nosso grande convidado de hoje, e o Brenão também deram aqui as suas expectativas para as partidas. Demos os nossos palpites também. Na semana que vem vamos contabilizar aqui quem que acertou mais. Será que eu vou manter o meu 100% de aproveitamento? Será que o Brenão e o Bruno vão acertar também? Vamos esperar, porque as expectativas são de duas finalíssimas muito legais, muito disputadas e com certeza regadas de emoções, o que foi o retrato dessas competições nessa temporada 2018/19. Brenão, muito obrigado por mais uma participação aqui no podcast, cara. Até semana que vem, até quinta-feira que vem, meu querido. Obrigado, Julião. Sempre um prazer participar do podcast. Queria agradecer ao Bruno Formiga, parabenizá-lo pelo trabalho. Pessoal, eu que agradeço. E, de novo, parabéns aí pelo trabalho, pelo compromisso. Sempre com análise crítica, com informação correta, com curiosidades que as pessoas passam longe de saber. E é aquilo que eu sempre digo, assim, o jornalismo ele não está morrendo, pelo contrário, ele está só se reinventando e agora é muito mais democrático, com mais gente produzindo conteúdo. E é óbvio, você vai ter mais conteúdo ruim e mais conteúdo excelente. É só saber procurar, e acho que o que vocês fazem está na categoria da revolução positiva que a gente está vivendo com rede social, com blog, que não é nova, né? Já vem há muito tempo. Então, agradecer e parabenizar. Quanto à final da Champions, obviamente, TNT, Facebook, EA+. E aí, com pré-jogo no YouTube, enfim, vai ter uma cobertura gigantesca que as pessoas que acompanham no esporte interativo já estão acostumadas, né? O pessoal vai abrir o estádio lá com 15 horas de antecedência, já fazendo a cobertura. Então, viajam. André Henning, Vitor Sérgio Rodrigues e Mauro Betting farão o jogo. Tainá Espinosa faz a apresentação do pré-jogo. Aqui em São Paulo, ou para quem é de São Paulo, vai ter um evento muito legal da Heineken no ginásio do Pacaembu. E aí vai ter narração exclusiva para o evento, com venda de ingressos, enfim. Acho, inclusive, que os ingressos estavam perto de se esgotar, mas se bobear ainda tem. E aí eu e Jorge Igor vamos fazer o evento para a Heineken no local. No ano passado foi no Ibirapuera, foi muito legal, teve presença do Ronaldinho Gaúcho, enfim. Esse ano vai ter comentarista jogador também, só que ainda é surpresa. Não acho que vai ser o Ronaldinho Gaúcho, mas vai ser muito legal para quem estiver presente lá. No ano passado teve orquestra acompanhando o jogo, enfim. E a Heineken sempre inventa umas paradas muito malucas para os eventos dela. Então, quem estiver por aqui pode ir para o ginásio do Pacaembu. E quem estiver pelo Brasil afora pode ir nos cinemas assistir a final da Champions League aí com a narração que vem da Europa, né, do André, Vitor e Mauro. Mas quem estiver em São Paulo pode dar uma moral para o amigo e aparecer no ginásio do Pacaembu. Então são várias opções. Tem cinema para quem está procurando por um conforto maior, uma telona, um áudio melhor. Pro pessoal também que quer ficar quietinho em casa, e pro pessoal que mora em São Paulo tem evento em loco. Então são várias opções aí pro pessoal poder acompanhar a grande final, um dos momentos mais emocionantes da temporada europeia. Valeu então, pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, temos o blog também, e além do podcast no YouTube também temos nossos vídeos todas as terças-feiras, e acompanhe também o trabalho do Esporte Interativo, que é sem palavras, eu fico sem palavras para descrever, porque é uma revolução na televisão brasileira, e conteúdo de qualidade a gente sempre tem que estar divulgando para vocês terem acesso ao que tem de melhor. É isso então, pessoal, até quinta-feira que vem, um grande abraço, beijão para vocês e falou, tchau, tchau.